Olá, seja bem-vindo a esse módulo. Nesse módulo eu vou me deter a explicar apenas sobre as técnicas e eu vou te passar aqui um verdadeiro arsenal de técnicas de sedução e vou te explicar a maneira correta de tu usar cada uma delas. Mas antes eu quero que tu entenda a minha linha de raciocínio em relação a isso. Eu estou no mundo da sedução há quase 11 anos e eu dou consultoria há quase 7 anos. E ao longo de todos esses anos, pelo menos umas 3 vezes por dia, eu recebo a mesma pergunta: que assuntos eu devo conversar com uma mulher? Ou, eu não sei o que falar, o que eu falo quando eu conversar com uma mulher? Ou outras perguntas bem semelhantes que estão relacionadas a assunto, em ter o que falar e etc. Se eu te falasse que tu não precisa ter o que falar para seduzir uma mulher, tu acreditaria em mim? Muito bem, vamos por partes. Eu vou usar uma pessoa aqui para tu entender. Esse aqui é o Joãozinho. O Joãozinho é um cara tímido, inseguro, não sabe o que falar, não tem assunto, não sabe que assuntos conversar no WhatsApp e não tem experiência nenhuma com mulheres. E aí, esse Joãozinho achou um videozinho meu no YouTube e me mandou um e-mail me pedindo ajuda. No e-mail, ele diz mais ou menos assim: Copini, eu não tenho assunto com mulheres, não sei o que falar. Me ajuda a ter assunto com mulheres? Agora, tu que está ouvindo isso, se põe um momento no meu lugar, faz de conta que tu é o coach do Joãozinho agora e pensa um pouco sobre a dúvida dele, sobre o que tu responderia para ele tentando ajudar ele. Pensa um pouco sobre isso. Parece que não tem uma resposta para isso, certo? A gente até poderia responder para ele que ele poderia falar sobre assuntos positivos, assuntos divertidos e assuntos que sejam do interesse delas. Mas vamos ser sinceros, isso ia realmente ajudar o Joãozinho? Com certeza não. Ok, então qual seria a solução para os problemas do Joãozinho? Lembra que lá no início eu falei que o Joãozinho é tímido e não tem experiência? Esse é o verdadeiro problema dele. Trabalhando nisso seria uma verdadeira solução. A solução para os problemas do Joãozinho seria perder a timidez, construir uma confiança e adquirir experiência. Quando ele deixa de ser tímido, começa a falar com pessoas, cria o hábito de falar com pessoas e ele acaba se tornando um pouquinho mais espontâneo. E aí ele acaba tendo mais assunto. Percebeu que a falta de assunto, apesar de ser normal, não é um problema e sim uma consequência de um problema mais profundo? Eu não tenho como te falar sobre perder a timidez e construir confiança, porque acabaria saindo muito do foco desse curso. Inclusive, eu tenho outros treinamentos focados apenas nisso. O que eu preciso que tu entenda é que a gente não pode simplesmente acabar com a falta de assunto e que não existe uma sequência de assuntos ou uma lista de assuntos para te falar com elas. Tu vai acabar com essa falta de assunto quando tu se tornar habituado a conversar com pessoas novas, quando tu ficar espontâneo. Agora, presta bastante atenção nessa linha. O ponto A representa o primeiro contato verbal que tu tem com uma pessoa, e o ponto B representa o teu objetivo, seja marcar um encontro, ficar com ela, namorar com ela, transar com ela, seja lá o que for. O que tu precisa fazer para que tu saia do ponto A e chegue até o B? Tu precisa gerar interesse, atração, conexão e tensão. Ótimo! Esses são os fatores que tu precisa despertar nessa mulher. E isso vai ser despertado através da comunicação. Em outras palavras, a conversa é apenas um veículo ou uma ferramenta para que tu desperte atração nela. Por exemplo, os sons, os barulhos, só são audíveis porque eles se propagam no ar. Se a gente estivesse no espaço onde não tem ar, a gente não poderia ouvir porque não existem elementos para que o som se propague. Ou seja, a conversa e comunicação entre homem e mulher seria como se fosse o ar, e a atração, conexão, etc., seria como se fosse o som se propagando no ar. Voltando à nossa linha. Agora eu vou distribuir alguns pontos aleatórios nessa linha. Percebe que o intervalo entre eles é bem irregular, eles são literalmente aleatórios? Nesse contexto, eles representam técnicas. Cada um desses pontos representa uma técnica. Aqui nós temos um número X de pontos, e isso não significa que em toda conquista vai ser o mesmo número, vai variar bastante.
Olhando para esse gráfico, a gente consegue entender que uma técnica é usada em um determinado tempo com um determinado objetivo. Depois que essa técnica acaba, digamos assim, a conversa volta ao normal. Tu não está o tempo inteiro usando técnicas, tu usa de vez em quando. Quando tu sente a necessidade de usar uma técnica, tu vai lá, prepara o território, aplica ela de forma natural, de forma com que ela faça parte da conversa e depois volta para a conversa normal. Talvez o efeito seja exatamente o que tu esperava, talvez não. As pessoas não são lineares, então nem sempre as coisas vão sair como tu espera. Mas nós ainda temos alguns espaços em branco na nossa linha. Esses espaços em branco são reservados para conversa natural, e aí sim tu está sujeito a ficar sem assunto. Mas não se preocupa, porque isso é normal, acontece com todo mundo, e inclusive existem maneiras de burlar isso. Essa conversa natural é algo que a gente chama de fluff talk. Eu posso considerar o fluff talk mais ou menos como uma técnica, em que consiste em alguns princípios de conversa para que a tua conversa seja interessante. A primeira técnica que eu vou te mostrar é esse tal de fluff talk. Eu espero que vocês tenham entendido o que é uma técnica de sedução, como ela deve ser entendida e por que ela deve ser aplicada. Até o próximo vídeo.